Oi! Tá começando mais um audiobook Chocolate. Bem-vindos! Eu sou a Rayane Canin e o livro de hoje é Eu Vou Te Encontrar, do Harlan Coben, que foi vencedor da enquete lá no nosso grupo prêmio no Telegram. Vamos de descrição da capa? É uma ilustração em tons de amarelo, azul marinho e azul claro. Dá pra ver a silhueta de um adulto segurando a mão de uma criança e ao fundo um parque de diversões. E tem as seguintes frases: mais de 80 milhões de livros vendidos no mundo. E logo abaixo do título e do nome bem grande do autor, está escrito assim: nada pode deter um pai em busca do filho, sobretudo se ele não tem nada a perder. Essa é uma edição da Arqueiro. Já quero deixar um beijo bem grande para você que está me ouvindo. Espero que vocês estejam bem e animados para mais um audiobook. Pega o seu chocolatinho e vamos começar. Para meus sobrinhos e sobrinhas, Thomas, Catherine, McCallum, Rayleigh, Dovey, Alec, Genevieve, Madja, Alana, Anna, Mary, May, Sam, Caleb, Finn, Annie, Ruby, Delia, Henry e Molly. Com amor, tio Harlan. Parte 1, capítulo 1. Estou cumprindo o 5º ano de prisão perpétua por ter matado meu próprio filho. Aviso de spoiler, não fui eu. Meu filho Matthew tinha 3 anos quando foi brutalmente assassinado. Era a melhor coisa da minha vida, e de repente ele se foi, e estou em prisão perpétua desde então. Não é uma metáfora. Ou, melhor dizendo, não é só uma metáfora. Seria uma prisão perpétua de qualquer jeito, mesmo se eu não tivesse sido preso, julgado e condenado. Mas, no meu caso, neste caso, a prisão perpétua é tanto uma metáfora quanto um fato literal. Você talvez esteja se perguntando: como eu poderia ser inocente? Mas sou. Então quer dizer que não resisti nem declarei minha inocência com todas as forças do meu ser? Não, não muito. Acho que a questão remonta à prisão metafórica. Eu não ligava tanto assim se fosse considerado culpado. Eu sei que parece chocante, mas não é. Meu filho morreu. O lead é esse. É o lead, a manchete e a chamada. Meu filho está morto e enterrado. E esse fato não teria mudado se a chefe dos jurados tivesse me declarado culpado ou inocente. Culpado ou inocente, eu havia deixado meu filho na mão. Enfim, Matthew não estaria menos morto se o júri tivesse conseguido enxergar a verdade e me libertado. A função de um pai é proteger o filho. Essa é a prioridade máxima. Então, mesmo que eu não tenha usado a arma que transformou a linda existência do meu filho na massa disforme que encontrei naquela noite horrível 5 anos atrás, também não a impedi. Não cumpri meu papel de pai. Não o protegi. Não importa o culpado do assassinato propriamente dito. A culpa é minha, e, portanto, é uma pena que devo cumprir. Sendo assim, praticamente nem reagi quando a chefe dos jurados leu o veredito. Observadores concluíram, claro, que devo ser sociopata, psicopata, louco ou perturbado. Eu não era capaz de sentir, alegou a mídia. Não tinha o gene da empatia, era desprovido de remorso, tinha olhos mortos, qualquer que fosse a terminologia que me deixasse no campo dos assassinos. Nada disso era verdade. Eu só não sabia de que adiantava. Tinha sido um golpe devastador encontrar Matthew naquela noite, com seu pijama de herói da Marvel. Aquele golpe me deixou prostrado no chão e não consegui me levantar. Nem na época, nem agora, nem nunca mais. A prisão perpétua metafórica tinha começado. Se você acha que esta vai ser a história de um homem injustiçado que prova sua inocência, não é. Porque essa não seria uma história muito boa. No fim, não faria diferença. Sair desta cela infernal não levaria à redenção. Meu filho continuaria morto. A redenção não é possível, neste caso. Ou pelo menos era isso que eu pensava até o momento em que o guarda, um sujeito excêntrico que chamamos de Curly, vem até minha cela e fala: visita. Não me mexo, porque acho que ele não está falando comigo. Faz quase 5 anos que estou aqui e nunca recebi visita nesse tempo todo. No primeiro ano, meu pai tentou vir me ver. Tia Sophie e uns poucos amigos próximos e parentes que acreditavam que eu fosse inocente, ou pelo menos que não fosse culpado de verdade, também tentaram. Não deixei ninguém entrar. Cheryl, a mãe de Matthew, minha esposa na época. Agora ela é, como seria de esperar, minha ex. Também tentou, ainda que sem muito ânimo, mas eu não quis recebê-la. Deixei claro, nenhuma visita. Não era porque eu estava remoendo minhas angústias ou qualquer outra coisa. Visitas não ajudam nem o visitante, nem o visitado. Eu não via e ainda não vejo propósito nisso. Passou 1 ano, passaram 2. Aí todo mundo parou de tentar visitar. Não que tivesse alguém, exceto talvez Adam, muito ansioso para fazer a jornada até o Maine, mas já deu para entender.
Agora, pela primeira vez em muito tempo, alguém veio aqui à penitenciária Briggs me visitar. Burroughs, esbraveja Curly. Anda, vem, visita. Faço uma careta. Quem é? Eu tenho cara de agenda de secretária? Boa. O quê? Essa da agenda de secretária. Foi muito engraçada. Tá de gracinha comigo? Não tenho interesse em visitas. Digo a ele. Por favor, mande a pessoa embora. Curly suspira. Burroughs. Quê? Levanta logo. Você não preencheu o formulário. Que formulário? Quem não quer receber visita tem que preencher um formulário. Achei que as pessoas tinham que estar na minha lista de convidados. Lista de convidados, repetiu Curly, balançando a cabeça. Você acha que isso aqui é uma boate? Boates têm lista de convidados? Retruco. Bem, eu preenchi, sim, alguma coisa sobre não querer receber visitas. Quando você chegou aqui? Isso. Curly dá outro suspiro. Tem que renovar todo ano. O quê? Você preencheu alguma coisa este ano dizendo que não queria visitas? Não. Curly abre os braços. Então pronto, agora levanta. Você não pode mandar a visita embora? Não, Burroughs, não posso. E vou te explicar por quê. Isso me daria mais trabalho do que arrastar a sua bunda até a área de visitação. É o seguinte, se eu fizer isso, vou ter que explicar por que você não está lá. E talvez a pessoa que veio te visitar me faça perguntas. E aí, provavelmente, eu também vou ter que preencher um formulário. E vou ter que ir pra lá e pra cá. E olha, eu não preciso dessa dor de cabeça. Você não precisa dessa dor de cabeça. Então, o que vai acontecer é o seguinte. Você vai vir comigo agora. E aí pode ficar sentado lá e não falar nada. Pra mim, tanto faz. E depois você pode preencher a papelada certa e a gente não precisa passar por isso de novo. Sacou? Já estou aqui há tempo suficiente para saber que resistência demais não é apenas inútil, mas também prejudicial. Além disso, verdade seja dita, estou curioso. Saquei, respondo. Beleza, vamos. Já sei como é, claro. Deixo Curly colocar as algemas, seguidas pela corrente na barriga para que minhas mãos fiquem presas à cintura. Ele dispensa as correntes das pernas, principalmente porque elas são um saco para colocar e tirar. A caminhada é relativamente longa do seguro. Nome do pavilhão para presos ameaçados, para quem não conhece. Da penitenciária Briggs até a área de visitas. Somos 18 no seguro. 7 molestadores de crianças. 4 estupradores. 2 assassinos em série canibais. 2 assassinos em série normais. 2 assassinos de policiais e, claro, um maníaco filicida. Este que vos fala. Um grupo e tanto. Curly faz cara feia para mim, o que é incomum. A maioria dos guardas é gente entediada que posa de policial e ou marombeiros que olham para nós, detentos, com apatia estarrecedora. Quero perguntar para ele o que foi, mas sei quando é hora de ficar quieto. A gente aprende isso aqui. Sinto as pernas tremerem um pouco enquanto ando. Estou estranhamente nervoso. A verdade é que me acostumei a estar aqui. É horrível, pior do que você imagina, mas mesmo assim me habituei a este tipo específico de horrível. Essa visita, quem quer que seja depois de tanto tempo, veio me dar alguma notícia avassaladora. Não gosto disso. Minha mente pula para o sangue daquela noite. Eu penso muito no sangue. Sonho também. Não sei com que frequência, no começo era toda noite. Agora eu diria que está mais para uma vez por semana, mas não fico contando. O tempo não passa de um jeito normal na cadeia. Ele para e recomeça e engasga e zigue-zagueia. Eu me lembro de acordar piscando na cama que dividia com Cheryl, minha esposa, naquela noite. Não olhei o relógio, mas, segundo os autos do processo, eram 4 da madrugada. A casa estava em silêncio, quieta, e mesmo assim, de alguma forma, eu sentia que havia algo errado. Ou talvez seja nisso que acredito, erroneamente, hoje. A memória costuma ser nossa contadora de histórias mais criativa. Então, talvez, provavelmente, eu não tenha sentido nada. Já não sei mais. Demorei para me levantar. Fiquei na cama por alguns minutos, com o cérebro preso naquele limiar estranho entre o sono e a vigília, flutuando o tempo todo até a superfície de consciência. A certa altura, enfim me sentei. Comecei a andar pelo corredor até o quarto de Matthew. E foi aí que vi o sangue. Era mais vermelho do que eu imaginava. Fresco. Um vermelho vivo de giz de cera, chocante e debochado como o batom de palhaço no lençol branco. Fiquei em pânico. Chamei o nome de Matthew. Corri aos tropeços até o quarto dele, esbarrei com força no batente da porta. Chamei o nome dele de novo. Nenhuma resposta. Entrei correndo no quarto e encontrei algo irreconhecível. Disseram que comecei a gritar. Foi assim que a polícia me achou, ainda gritando. Os gritos se tornaram cacos de vidro percorrendo meu corpo todo. Acho que parei de gritar em algum momento. Também não me lembro disso.
Talvez minhas cordas vocais tenham se rompido, sei lá. Mas o eco daqueles gritos nunca me abandonou. Aqueles cacos ainda rasgam e dilaceram e destroem. Anda logo, Burroughs, diz Curly. Ela está esperando. Ela. Por um instante imagino que seja Cheryl e meu coração acelera um pouco. Mas não, ela não vai vir. E eu nem quero isso. Fomos casados por 8 anos. Felizes, eu achava, na maior parte do tempo. Não estava tão bom no final. Novos estresses haviam formado rachaduras, e as rachaduras estavam se transformando em fissuras. Cheryl e eu teríamos conseguido ficar juntos? Não sei. Às vezes acho que Matthew teria feito a gente se esforçar mais. Teria feito a gente ficar junto, mas isso é uma fantasia. Pouco depois da minha condenação, assinei os documentos do divórcio. Nunca mais nos falamos. Foi mais por escolha minha. Então é só isso que eu sei da vida dela. Não faço a menor ideia de onde Cheryl está agora, se ainda está mal e de luto, ou se conseguiu recomeçar a vida. Acho que é melhor não saber. Por que não prestei mais atenção em Matthew naquela noite? Não estou dizendo que fui um pai ruim. Não acho que tenha sido. Mas naquela noite eu não estava afim. Só isso. Crianças de 3 anos às vezes são difíceis. E chatas. Todo mundo sabe. Os pais tentam fingir que cada instante com os filhos é alegria pura. Não é. Ou pelo menos era o que eu achava naquela noite. Não li uma historinha pro Matthew dormir porque eu estava sem saco. Horrível, né? Só mandei meu filho ir dormir porque eu estava distraído com minhas próprias questões e inseguranças insignificantes. Idiota. Muito idiota. Todos somos espetacularmente idiotas quando as coisas estão indo bem na vida. Cheryl, que tinha acabado de terminar a residência em cirurgia geral, estava de plantão noturno na área de transplantes do Boston General. Eu estava sozinho com Matthew. Comecei a beber. Não sou de beber muito e não tenho boa tolerância para o álcool, mas nos últimos meses, com atenção em relação a Cheryl e o nosso casamento, eu tinha encontrado nisso um pouco de, se não consolação, anestesia. Então me servi e acho que os copos me subiram a cabeça rápido e com força. Bebi demais e apaguei. Então, em vez de ficar de olho no meu filho, em vez de proteger meu filho, em vez de conferir se as portas estavam trancadas, não estavam, ou ficar atento a qualquer intruso, ou, ora, em vez de ouvir uma criança gritar de medo e ou agonia, eu estava, como o advogado da acusação debochou no julgamento, só no goró. Não me lembro de mais nada até, claro, aquele cheiro. Eu sei o que você está pensando. Talvez ele, ou seja, eu, tenha matado mesmo. Afinal, as provas contra mim eram bem fortes. Eu entendo. Às vezes também fico pensando nisso. Só alguém muito cego ou delirante não consideraria essa possibilidade. Então vou contar uma história rápida que acho que tem a ver com isso. Uma vez, chutei Cheryl durante o sono. Eu estava tendo um pesadelo em que um guaxinim gigantesco atacava o nosso cachorrinho, Laszlo. Então, no pânico, chutei o guaxinim com toda a força e acabei atingindo a canela de Cheryl. Foi estranhamente engraçado. Em retrospecto, ver Cheryl tentando manter a seriedade enquanto eu me defendia. Você queria que eu deixasse o Laszlo ser comido por um guaxinim? Mas minha esposa é a cirurgiã maravilhosa. Uma mulher que amava Laszlo e todos os cachorros, bufou mesmo assim. Talvez, disse Cheryl para mim, no seu inconsciente você quisesse me machucar. Ela falou isso sorrindo, então não levei a sério. Mas talvez fosse verdade. Esquecemos o assunto na mesma hora e tivemos um ótimo dia juntos. Mas agora penso muito nisso. Eu também estava dormindo e sonhando naquela noite. Um chute não é assassinato, mas quem sabe? A arma do crime foi um taco de beisebol. A senhora Winslow, que morava havia 40 anos na casa atrás do nosso terreno, me viu enterrá-lo. Essa foi a cereja do bolo. Mas ponderei sobre isso. Sobre eu ter sido idiota a ponto de enterrar aquilo tão perto da cena do crime, cheio de impressões digitais minhas. Eu pondero sobre muitas coisas assim. Por exemplo, eu já tinha pegado no sono depois de beber 2 vezes antes. Quem nunca? Mas jamais daquele jeito. Talvez eu tenha sido dopado, mas quando eu me tornei um suspeito viável, já era tarde demais para fazer um teste. Os policiais, muitos dos quais idolatravam meu pai, foram solidários no começo. Investigaram algumas pessoas que ele havia prendido, mas isso nunca fez muito sentido nem para mim. Meu pai tinha inimigos, claro, mas foi há muito tempo. Por que algum deles ia matar um menino de 3 anos para se vingar desse jeito? Tampouco havia sinais de agressão sexual ou qualquer outra motivação, então, no fim das contas, só havia um único suspeito realmente viável. Eu. Então talvez tenha acontecido algo parecido com meu sonho com o guaxinim. Não é impossível. Tom Florio, meu advogado, queria que eu usasse um argumento desses. Minha família, ou pelo menos parte dela, também achava que eu deveria seguir esse caminho. Defesa de semi-imputabilidade ou coisa que o valha. Eu tinha histórico de sonambulismo e algumas questões que poderiam ser descritas, forçando um pouco a barra, como de saúde mental.
Falaram que eu podia usar isso. Mas não, eu não ia confessar porque, apesar desses argumentos, eu não era culpado. Não matei meu filho. Eu sei que não matei. Eu sei. E sim, eu sei que todo criminoso fala isso. Carly e eu dobramos a última curva. A penitenciária Briggs foi construída no estilo antigo. Tudo é de um cinza lavado, cor de rua desbotada depois de uma tempestade. Eu saí de uma casa de estilo colonial com 3 quartos, 2 banheiros e um lavabo, pintada de amarelo sol com janelas verdes, decorada com tons terrosos e antiguidades de pinho, bem situada em um terreno de 3.000 metros quadrados, em uma rua sem saída, para isso. Não importa. O entorno é irrelevante. A gente aprende que o exterior é temporário, ilusório e, portanto, insignificante. Depois de um barulho de campainha, Curly abre a porta. Muitas cadeias têm áreas de visitas mais modernas. Detentos de menor periculosidade podem se sentar a uma mesa com sua ou suas visitas sem nenhuma divisória ou barreira. Eu não posso. Aqui na Briggs ainda temos o acrílico à prova de balas. Eu me sento em uma banqueta de metal presa no chão. A corrente na minha barriga é afrouxada para que eu possa pegar o telefone. É assim que visitantes da prisão de segurança supermáxima se comunicam, por telefone e através do acrílico. A visitante não é Cheryl, minha ex, mas parece Cheryl. É Rachel, irmã dela. Rachel está sentada do outro lado do acrílico e vejo seus olhos se arregalarem quando me vê. Quase sorrio. Eu, seu ex-querido cunhado, o homem com aquele senso de humor peculiar e sorriso despretensioso, mudei bastante nos últimos 5 anos. Fico me perguntando qual é a primeira coisa em que ela repara. A perda de peso, talvez. Ou, mais provavelmente, os ossos da face fraturados que ainda não cicatrizaram direito. Pode ser a pele pálida, os ombros antes atléticos e agora encurvados, o cabelo grisalho rareando. Eu me sento e olho para ela através do acrílico. Pego o fone e gesticulo para que ela faça o mesmo. Quando Rachel leva o fone até o ouvido, eu pergunto: "O que está fazendo aqui?" Rachel quase sorri. Sempre fomos próximos, eu e Rachel. Eu gostava de estar com ela gostava de estar comigo. Direto ao ponto. "Você veio jogar conversa fora, Rachel?" Qualquer sombra de sorriso desaparece. "Não", responde ela. Espero. Rachel parece envelhecida, mas ainda é bonita. Seu cabelo é do mesmo tom louro claro de Cheryl. Seus olhos são do mesmo verde escuro. Eu me agito no banco e olho para ela de viés, porque é doloroso encará-la. Rachel reprime as lágrimas e balança a cabeça. "Isso é loucura." Ela abaixa os olhos e, por um instante, vejo a menina de 18 anos que eu conheci quando Cheryl me levou pela primeira vez à casa dela em Nova Jersey durante nosso penúltimo ano na Amherst College. Os pais de Cheryl e Rachel não foram muito com a minha cara. Eu era um pouco baixa renda demais para eles, sendo filho de pai policial criado em bairro pobre. Rachel, por sua vez, gostou de mim logo de cara, e com o tempo passei a amá-la como o mais próximo que eu teria de uma irmã caçula. Eu gostava dela, queria protegê-la. Um ano depois, dirigi até a casa dela e a ajudei a levar suas coisas para Landau University, onde ela fez a graduação, e depois para Columbia, onde se especializou em jornalismo. "Quanto tempo?" diz Rachel. Faço que sim. Quero que ela vá embora. Olhar para ela dói. Ela não fala nada. Finalmente eu digo algo, porque parece que Rachel precisa de um empurrão. Então não consigo evitar. "Como está Sam?" pergunto. "Bem, ele trabalha na Morton Farmacêutica agora. Vendas, virou gerente, viaja muito." Ela dá de ombros e acrescenta: "A gente se divorciou." "Ah, lamento." Ela faz um gesto de indiferença. Eu não lamento tanto assim. Nunca achei que Sam fosse digno dela, mas eu pensava isso da maioria de seus namorados. "Você ainda escreve pro Globe?" pergunto. "Não", responde ela com um tom que dá o assunto por encerrado. Ficamos sentados em silêncio por mais alguns segundos, depois eu tento de novo. "Você veio por causa da Cheryl?" "Não, não exatamente." Engulo em seco. "Como ela está?" Rachel começa a torcer as mãos. Olha para todo canto, menos para mim. "Ela se casou de novo." As palavras me acertam como um soco no estômago, mas eu nem estremeço. É por isso, penso, é por isso que eu não quero visitas. "Ela nunca culpou você, sabe? Ninguém culpou." "Rachel." "O quê?" "O que você veio fazer aqui?" Ficamos em silêncio de novo. Atrás dela vejo outro guarda, um que não conheço, encarando a gente. Tem outros 3 detentos aqui agora. Não conheço nenhum. A Briggs é um lugar grande e eu tento ficar na minha. Sinto a tentação de me levantar e ir embora, mas Rachel finalmente fala. "Sam tem um amigo", diz ela. Espero.
Não é bem um amigo, um colega de trabalho. É da área de marketing, gerente também, na Merton Farmacêutica. O nome dele é Tom Longley. Tem esposa e 2 filhos. Boa família. A gente se encontrava de vez em quando. Churrasco da firma, esse tipo de coisa. A esposa dele se chama Irene. Eu gosto dela. Muito engraçada. Rachel para e balança a cabeça. Não estou contando direito. Imagina, digo. A história até aqui está ótima. Rachel sorri de verdade do meu sarcasmo. Um vestígio do antigo David, diz ela. Nos calamos de novo. Quando Rachel volta a falar, as palavras saem mais lentas, mais cuidadosas. A Merton promoveu uma viagem para os funcionários uns meses atrás para um parque de diversões em Springfield. Six Flags, acho que o nome era esse. Os Longley foram, levaram os 2 meninos. Irene e eu continuamos amigas, então ela me chamou para almoçar outro dia. Ela falou do passeio, meio em tom de fofoca, porque acho que Sam levou a namorada nova. Como se eu desse a mínima. Mas isso não importa. Engulo o comentário sarcástico e olho para ela. E aí Irene me mostrou um monte de fotos. Rachel para nesse ponto. Não faço a menor ideia do que ela pretende, mas quase dá para ouvir uma trilha sonora de suspense tocando na minha cabeça. Rachel pega um envelope pardo, tamanho 10 por 25, eu acho. Ela o coloca na bancada diante de si. Olha para ele por uma fração de segundo a mais do que deveria. Como se estivesse decidindo o próximo passo. Por fim, de repente, ela enfia os dedos no envelope, puxa água e apoia no acrílico. É, conforme anunciado, uma foto. Não sei o que dizer a respeito do que vejo. A fotografia parece mesmo ter sido tirada em um parque de diversões. Uma mulher... Será que a Irene é muito engraçada? Olha para a câmera com um sorriso tímido. Está segurando 2 meninos, provavelmente os Longley, um em cada lado do quadril. E nenhum olha para a câmera. Tem alguém fantasiado de perna longa à direita e alguém de Batman à esquerda. Irene parece irritada, mas de um jeito divertido. Quase dá para imaginar a cena. O bom e velho Tom do marketing da indústria farmacêutica insiste, animado, que Irene é muito engraçada, faça pose. Irene é muito engraçada, não está muito afim, mas colabora. Os 2 meninos não estão nem aí. A gente sabe como é. Tem uma montanha-russa vermelha gigantesca ao fundo. O sol ilumina o rosto da família Longley, o que explica porque eles estão semicerrando os olhos e desviando um pouco o olhar. Rachel me observa. Olho para ela. Ela continua apoiando a foto no acrílico. Olhe com atenção, David. Eu a encaro por mais 1 ou 2 segundos e depois deixo meus olhos voltarem à fotografia. Dessa vez eu vejo na mesma hora. Uma garra de aço se afunda no meu peito e aperta meu coração. Não consigo respirar. Tem um menino. Está no fundo, na borda direita do quadro, quase fora da foto. O rosto é um perfil perfeito, como se estivesse gravado em uma moeda. O menino parece ter uns 8 anos. Alguém, talvez um homem, está segurando a mão dele. O menino está de cabeça erguida, olhando provavelmente para as costas do homem, que está fora do quadro. Sinto as lágrimas abrirem caminho pelos meus olhos e tentarem estender dedos hesitantes para fora. Acaricio a imagem do menino pelo acrílico. É impossível, claro. Um homem desesperado enxerga o que quer ver, e convenhamos, nem quem já andou pelo deserto vendo miragens, afligido pela sede e pela insolação, sentia um desespero tão grande. Matthew ainda não tinha completado 3 anos quando foi assassinado. Ninguém, nem sequer um pai amoroso, seria capaz de adivinhar qual seria sua aparência cerca de 5 anos depois. Não, com certeza. Existe uma semelhança, só isso. O menino parece Matthew. Parece. Tem uma semelhança, mais nada. Semelhança. Um soluço rasga minha garganta. Enfio o punho na boca e mordo. Levo alguns segundos para conseguir falar. Quando eu falo, minhas palavras são simples. É o Matthew. Capítulo 2. Rachel mantém a foto pressionada no acrílico. Você sabe que não é possível, diz ela. Não respondo. Parece o Matthew, diz Rachel, com um tom monocórdio forçado. Admito que parece ele, muito, mas Matthew era quase um bebê quando... Ela para, se recompõe, começa de novo. E mesmo se você considerar a marca de nascença na bochecha, essa é menor que a de Matthew. É para ser menor mesmo, digo. O termo médico da enorme marca de nascença que encobriu o lado direito do rosto do meu filho é hemangioma congênito. O menino da fotografia também tem. Menor, mais apagada, só que mais ou menos no mesmo lugar. Os médicos disseram que ia diminuir. Continuo. Com o tempo, some de vez. David, nós 2 sabemos que não pode ser. Não respondo. É só uma coincidência bizarra. Uma semelhança forte junto com o desejo de ver o que a gente quer. O que a gente precisa ver.
E você não pode esquecer a perícia e o DNA. Pare, digo. O quê? Você não trouxe isso pra mim só porque achou parecido com o Matthew. Rachel fecha os olhos com força. Fui falar com um técnico conhecido meu que trabalha para a polícia de Boston. Dei uma foto antiga do Matthew. Qual foto? Aquela em que ele está com o suéter da Amherst. Jerry e eu compramos o suéter para ele no reencontro de 10 anos. Usamos a foto no cartão de Natal que enviamos para amigos e familiares. Esse técnico tem um programa de progressão de idade, de última geração. A polícia usa para pessoas desaparecidas. Pedi para ele fazer o menino na foto envelhecer 5 anos e... bateu. Completo no lugar dela. Quase. Não é conclusivo. Você entende, né? Até meu amigo falou isso. E ele não sabe porque eu estava pedindo. Só para você saber. Não falei disso com ninguém. Isso me surpreende. Você não mostrou essa foto para Cheryl? Não. Por que não? Rachel se mexe, parecendo desconfortável. É loucura, David. O quê? Isso tudo não pode ser o Matthew. Nós dois estamos deixando nossa vontade turvar o juízo. Rachel. Ela me encara. Por que você não mostrou isso para sua irmã? Insisto. Rachel gira os anéis nos dedos. Seus olhos se afastam dos meus, voam pela sala toda como pássaros assustados e voltam a baixar. Você precisa entender, diz ela. Jerry está tentando seguir com a vida, está tentando deixar isso tudo para trás. Sinto meu coração fazer tum-tum-tum no peito. Se eu falar, vou virar a vida dela do avesso de novo. Uma falsa esperança assim acabaria com ela. Mas está contando para mim. Porque você não tem nada, David. E daí se eu virar a sua vida do avesso? Você não tem vida. Você desistiu de viver há muito tempo. As palavras dela podem parecer duras, mas seu tom não tem nenhuma raiva ou ameaça. Ela tem razão, claro. É uma observação justa. Não tenho nada a perder aqui. Se estivermos enganados sobre essa fotografia, e quando tento ser objetivo, percebo que é bem provável que estejamos enganados, não vai mudar nada para mim. Vou continuar neste lugar, sem a menor vontade de desacelerar meu processo de erosão e decomposição. Ela se casou de novo, diz Rachel. Você já disse. E está grávida. Um direto de esquerda no queixo seguido por um forte gancho de direita. Eu cambaleio para trás e respiro. Eu não ia contar, diz Rachel. Tudo bem. E se a gente tentar fazer alguma coisa com isto? Eu entendo, digo. Que bom, porque eu não sei o que fazer. Nem é o tipo de prova que convenceria uma pessoa razoável, a menos que você queira que eu tente. Quer dizer, posso levar isso a um advogado ou à polícia. Eles iam rir da sua cara. Sim, talvez a gente possa falar com a imprensa. Não. Ou com a Cheryl, se você achar que é a coisa certa a fazer. Talvez a gente consiga permissão para exumar o corpo. Uma nova autópsia ou um teste de DNA poderiam provar alguma coisa. Você talvez conseguisse um novo julgamento. Não. Por quê? Ainda não, digo. Não podemos falar para ninguém. Rachel hesita antes de dizer. Não entendi. Você é jornalista. E daí? Daí que você sabe, digo. Inclino o corpo um pouco para frente. Se isso se espalhar, vai ser uma notícia importante. A imprensa vai vir para cima da gente de novo. Da gente ou de você? Pela primeira vez, noto uma hostilidade na voz dela. Espero. Ela está enganada. Vai perceber daqui a pouco. No começo, quando Matthew foi encontrado, a cobertura da mídia foi generosa e compassiva. Exploraram o lado da tragédia humana, temperando com o medo de que o assassino ainda estava solto. Então, caros espectadores, tomem cuidado. As redes sociais não ficaram tão comovidas. Foi alguém da família, declarou algum tuiteiro no início. Pode apostar, foi o trouxa do pai dono de casa, disse outro, que recebeu muitas curtidas. Provavelmente por inveja do sucesso da mulher. E por aí foi. Como não prenderam ninguém, quando a história começou a perder embalo, a mídia ficou frustrada e impaciente. Comentaristas começaram a se perguntar como foi que eu consegui dormir durante a carnificina. Aí os pequenos vazamentos começaram a se transformar em uma torrente. A arma do crime, um taco de beisebol que eu tinha comprado 4 anos antes, tinha sido descoberta perto da nossa casa. Uma testemunha, a senhora Winslow, vizinha nossa, alegou ter me visto enterrá-lo na noite do assassinato. A perícia confirmou que minhas impressões digitais eram as únicas no taco. A mídia adorou esse novo viés, principalmente porque deu vida nova a uma história moribunda e, portanto, atraiu atenção. Eles vieram com tudo. Um ex-psiquiatra meu deixou vazar meu histórico de terror noturno e sonambulismo. Cherry e eu vínhamos tendo problemas sérios no casamento. Talvez ela estivesse tendo um caso. Já deu para entender. Os editoriais exigiam que eu fosse preso e julgado.
Eu estava sendo favorecido, disseram, porque meu pai era da polícia. O que mais tinha sido acobertado? Se eu não fosse um homem branco, já estaria atrás das grades. Era privilégio. Claramente havia um tratamento diferenciado ali. Muito disso devia ser verdade. Você acha que eu ligo para ataques da imprensa? Pergunto. Não, murmura Rachel. Mas eu não entendo. Como a imprensa poderia nos prejudicar agora? Eles vão noticiar. Eu sei, e daí? Os olhos dela se fixam nos meus. Todo mundo vai ficar sabendo, digo. Incluindo? Aponto para a mão de adulto que segura a de Matthew na fotografia. Esse cara. Silêncio. Espero que ela diga algo. Como isso não acontece, eu continuo. Não entendeu? Se ele descobrir, se ele souber que a gente sacou sei lá o quê, quem sabe como ele vai reagir? Talvez ele fuja. Vá para um esconderijo que a gente nunca consiga encontrar. Ou talvez conclua que não dá para arriscar. Ele achou que estava seguro e agora não está mais, então talvez se livre da prova de uma vez por todas. Mas a polícia, eles podem investigar secretamente. De jeito nenhum. Vai vazar. Além do mais, não vão levar a sério. Pelo menos se só tivermos essa foto. Você sabe disso. E o que você quer fazer? Você é uma jornalista investigativa respeitada. Digo. Não mais. Por quê? O que aconteceu? Ela suspira. É uma longa história. A gente precisa descobrir mais. Digo. A gente? Faço que sim. Preciso sair daqui. Que papo é esse? Ela me olha preocupada. Eu entendo. Também percebo meu tom. Recuperei um pouco do timbre antigo. Quando Matthew foi assassinado, eu me encolhi em posição fetal e esperei a morte. Meu filho tinha morrido. Nada mais importava. Mas agora? A campainha toca. Guardas entram na sala. Curly põe a mão no meu ombro. Acabou o tempo. Rachel guarda a foto às pressas no envelope pardo. Sinto um anseio quando ela faz isso. Uma vontade de continuar olhando a fotografia, um medo de que tenha sido só uma aparição. E agora que eu não tenho como ver, nem por poucos segundos, parece tudo difuso, como se eu tentasse segurar fumaça. Tento gravar a imagem do meu menino na memória, mas o rosto dele já está começando a se dissipar, como se fosse a última visão de um sonho. Rachel se levanta. Estou hospedada num hotelzinho na beira da estrada. Faço que sim. Amanhã eu volto. Faço que sim de novo. E se vale de alguma coisa, eu também acho que é ele. Abro a boca para agradecer, mas as palavras não saem. Não importa. Ela se vira e vai embora. Curly aperta o meu ombro. Qual era o assunto? Pergunta ele. Avise ao diretor que eu quero falar com ele. Digo. Curly sorri com dentes que parecem balinhas. O diretor não fala com prisioneiros. Eu me levanto, olho nos olhos dele. E pela primeira vez em anos, eu sorrio. Sorrio de verdade. A visão faz Curly recuar. Mas vai falar comigo, digo. Avise a ele. Capítulo 3. O que você quer, David? O diretor Philip Mackenzie não parece muito feliz com a minha visita. A sala dele é institucionalmente sóbria. Tem uma bandeira dos Estados Unidos em um mastro no canto, junto com uma foto da governadora atual. A mesa é cinza, de metal, funcional, e me lembra as que meus professores tinham na época da escola. Um porta-canetas de latão com um relógio, do tipo que se veria na seção de presentes de uma loja de departamentos, repousa à direita. Atrás dele, 2 arquivos de metal cinza idênticos parecem torres de vigia. Hein? Insiste ele. Treinei o que eu ia falar, mas não me atenho ao roteiro. Tento manter a voz firme, neutra, até profissional. Sei que minhas palavras pareceriam loucura, então preciso que meu tom diga o contrário. Há de se reconhecer que o diretor fica quieto na cadeira e escuta, e por um tempo ele não parece chocado. Quando termina de falar, ele se recosta e olha para o nada. Respira fundo algumas vezes. Philip Mackenzie tem mais de 70 anos, mas ainda parece capaz de derrubar um dos muros de concreto reforçado com aço que cercam este lugar. O peito dele é robusto, a cabeça calva é cravada entre 2 ombros do tamanho de bolas de boliche e aparentemente dispensa a necessidade de pescoço. As mãos são enormes e calejadas. Agora estão apoiadas na mesa, que nem 2 arietes. Ele finalmente se vira para mim, com olhos azuis cansados, encobertos por sobrancelhas brancas volumosas. Você não pode estar falando sério. Eu endireito as costas. É o Matthew. Ele desconsidera minhas palavras com um gesto da mão imensa. Ah, corta essa, David. O que você está armando? Me limito a olhar para ele. Você está querendo um jeito de sair. Todo preso quer. Você acha que isso é um plano para ser solto?
Tento manter a voz sob controle. Você acha que eu ligo se algum dia vou sair deste inferno? Philip Mackenzie suspira e balança a cabeça. Philip, meu filho está em algum lugar lá fora. Seu filho morreu. Não. Você o matou. Não, posso mostrar a fotografia. A que sua cunhada trouxe? É. Certo, beleza. E eu vou saber que o menino no fundo da foto é seu filho Matthew, que morreu quando tinha, 3 anos? Não falo nada. E digamos que eu saiba. Não dá. É impossível, até você sabe disso. Mas digamos que de alguma forma ele seja a cara do Matthew. Você disse que Rachel conferiu com o programa de progressão de idade, não foi? É. E como você sabe que ela simplesmente não colocou o rosto envelhecido dele na imagem com Photoshop? Quê? Você sabe como é fácil adulterar fotografias? Você está brincando, né? Por que ela faria isso? Philip Mackenzie para de repente. Espera aí, mas é claro, diz ele. O quê? Você não sabe o que aconteceu com Rachel. Do que você está falando? A carreira dela acabou. Não falo nada. Você não sabia, né? Não importa, digo. Mas claro que importa. Eu me inclino para frente e cravo os olhos no homem que a vida inteira conheci como tio Philip. Faz 5 anos que estou aqui, digo, com o meu tom mais comedido. Quantas vezes eu pedi sua ajuda? Nenhuma, mas isso não significa que eu não tenha ajudado. Acha que é mera coincidência você ter vindo para minha prisão? Ou ter tido tanto tempo extra no seguro? Queriam que você fosse para o pavilhão comum, mesmo depois daquela surra. Foi 3 semanas depois do começo do meu cárcere. Eu estava no pavilhão comum, não aqui no seguro. 4 homens, cujo tamanho só não era maior que a depravação deles, me encurralaram no chuveiro. No chuveiro. Truque mais velho que andar para frente. Não houve estupro. Nada de cunho sexual. Eles só queriam espancar alguém para sentir uma espécie de euforia primitiva. E quem melhor que a nova celebridade assassina de bebês da prisão? Quebraram meu nariz. Fraturaram meu osso da face. Meu maxilar rachado ficou pendurado que nem uma porta sem dobradiça. 4 costelas fraturadas, concussão, hemorragia interna. Hoje em dia enxergo tudo turvo com o olho direito. Passei 2 meses na enfermaria. Tiro o as da manga. Você está em dívida comigo, Philip. Estou em dívida com seu pai. É a mesma coisa. Você acha que a dívida passa para o filho? O que meu pai diria? Philip Mackenzie está com uma expressão sofrida e de repente parece cansado. Eu não matei o Matthew, digo. Um detento que se diz inocente, responde ele, balançando a cabeça quase como se achasse engraçado. Deve ser inédito. Philip Mackenzie se levanta da cadeira e se vira para a janela. Ele olha para o bosque do outro lado da cerca. Quando seu pai ficou sabendo do Matthew, e pior ainda, quando descobriu que você tinha sido preso, me diga, David, por que você não alegou insanidade mental temporária? Você acha que eu tinha interesse em achar alguma brecha jurídica? Não era brecha, retruca Philip, e agora perceba a compaixão em sua voz. Ele se vira de novo para mim. Você apagou. Alguma coisa dentro de você se rompeu. Tinha que ter alguma explicação. Todos nós ficaríamos do seu lado. Minha cabeça começa a latejar. Outro resultado daquela surra, ou talvez seja por causa das palavras dele. Fecho os olhos e respiro fundo. Por favor, me escuta. Não era o Matthew. E o que quer que tenha acontecido, não fui eu. Armaram para você, é? Não sei. Então, de quem era o corpo que você achou? Não sei. Como você explica suas impressões digitais na arma? O taco era meu, ficava guardado na garagem. E quanto à senhora que viu você enterrá-lo? Não sei, só sei o que vi na fotografia. Ele suspira de novo. Você percebe que está parecendo delirante? Agora eu também me levanto. Para minha surpresa, Philip dá um passo para trás, como se tivesse medo de mim. Você precisa me tirar daqui, sussurro. Pelo menos por alguns dias. Ficou maluco? Uma licença de luto ou coisa do tipo. Não oferecemos isso para sua categoria de criminoso, você sabe disso. Então dá um jeito de me ajudar a escapar. Ele ri. Ah, claro, com certeza. E digamos, hipoteticamente, que eu pudesse fazer isso. Vão partir com tudo atrás de você. Brutalmente. Você é um assassino de bebês, David. Vão te metralhar sem pensar 2 vezes. Não é problema seu. Ha! Imagine se tivesse acontecido com você, digo. O quê? Imagine se você estivesse no meu lugar. Imagine se o menino assassinado fosse Adam. O que você faria para achá-lo? Philip Mackenzie balança a cabeça e se deixa cair de novo na cadeira. Ele põe as mãos no rosto e esfrega vigorosamente. Depois, ele aperta o botão do interfone e chama um guarda.
Tchau, David. Por favor, Philip. Sinto muito, de verdade. Philip Mackenzie virou os olhos para não ver o agente penitenciário entrar e levar David embora. Ele não se despediu do afilhado. Depois que ele saiu, Philip ficou sentado sozinho na sala. O ar parecia pesado à sua volta. Ele havia esperado que o pedido de David para vê-lo, o primeiro que David fazia em seus quase 5 anos de cárcere, fosse uma espécie de sinal positivo. Talvez David finalmente quisesse a ajuda de um profissional de saúde mental. Talvez quisesse investigar mais a fundo o que ele havia feito naquela noite terrível, ou pelo menos tentar levar uma vida produtiva, até mesmo ali, até mesmo depois do que ele havia feito. Philip abriu a gaveta da mesa e tirou uma fotografia de 1973 com 2 homens. Correção. Garotos idiotas, fardados em Khe Sanh, Vietnã. Philip Mackenzie e Lenny Burrow, o pai de David. Os dois tinham sido colegas na Revere High School antes do alistamento obrigatório. Philip cresceu no andar mais alto de uma casa compartilhada por 3 famílias na Centennial Avenue. Lenny morava a uma quadra de distância na Derham Street. Melhores amigos, companheiros de guerra, policiais de patrulha em Hevery Beach. Philip era padrinho de David. Lenny era padrinho de Adam, filho de Philip. Adam e David tinham estudado juntos. Os dois foram melhores amigos na Hevery High School. O ciclo tinha recomeçado. Philip olhou para a imagem de seu velho amigo. Lenny agora estava no leito de morte. Não havia mais nada que pudesse ser feito por ele. Era só questão de tempo. O Lenny da foto antiga estava com aquele sorriso de Lenny Burrow, capaz de derreter corações, mas seus olhos pareciam atravessar os de Philip. Não tem nada que eu possa fazer, Lenny, disse ele em voz alta. Philip respirou fundo algumas vezes. Estava ficando tarde. Seu expediente acabaria logo. Ele estendeu a mão e apertou de novo o botão do interfone na mesa. Pois não, senhor diretor? Reserve uma passagem para mim no primeiro voo para Boston amanhã de manhã. Oi, tô de volta. E aí, gostou do capítulo? Se quiser ouvir o livro completo, entra no nosso grupo Prêmio no Telegram. Te espero lá. Beijo, até mais.